Boa tarde, gente. O meu nome é Aline Fernandes, né? Eu fui apresentada pela professora Luciana aí na aula retrasada. E eu vou trabalhar com vocês o tema de forças intermoleculares, como pré-requisito aí do meu estágio em Química Inorgânica 1, que é o estágio obrigatório do mestrado do PPG-CAPS, ok? Já de início aqui, eu quero agradecer, né, claro, a Luciana, por ela ter deixado eu fazer meu estágio com vocês, na disciplina de vocês. Então, obrigada pela oportunidade, por deixar eu trabalhar aqui com vocês sobre esse tema. As forças intermoleculares, elas estão aí para explicar a interação entre as moléculas. Então, elas estão aí para explicar, por exemplo, a capilaridade, explicar porque a lagartixa consegue andar na parede aí sem cair, explicar o fato da água ser líquida, por exemplo, a 25 graus Celsius, nossa temperatura ambiente e diversas outras características aí também que a gente consegue tirar a partir das forças intermoleculares. As forças intermoleculares, elas foram estudadas por Van der Waals, né? E ele é o físico holandês que recebeu o Prêmio Nobel da Física em 1910 pelas suas pesquisas no estado gasoso e líquido. Nas forças intermoleculares, a gente vai estudar bastante aqui sobre as forças de Cancel, ou de polo permanente, polo induzido, ou forças de Debye, e as forças de dispersão de London. Então, a gente precisa entender bem essas forças de dispersão aqui, para a gente entender a questão das forças intermoleculares e como isso influencia aí no ponto de fusão e ebulição de um composto. Antes de entrar na questão das forças, a gente precisa entender o que é o momento de dipolo resultante, representado aqui pela letra grega Ni. Vamos supor, por exemplo, a gente tem aqui um próton, uma espécie positiva, e um elétron, uma espécie negativa, e eles estão interagindo aqui entre si. Entre eles, né, tem uma distância entre os centros dessas cargas. Então, a gente tem aqui uma carga positiva, uma carga negativa, e entre eles existem uma distância aqui entre esses centros. Então, o momento de dipolo resultante nada mais é do que a carga vezes a distância entre os centros das átomos, entre os centros das cargas. Então, o momento de dipolo é igual a carga vezes a distância. Através do cálculo do momento de dipolo resultante, a gente pode identificar se uma espécie é apolar ou se uma espécie é polar. Então, como é que a gente sabe disso? Quando o momento de dipolo resultante for igual a zero, a gente está se tratando de uma espécie apolar. Quando o momento de dipolo resultante for diferente de zero, está se tratando de uma espécie polar. Então, um exemplo clássico aqui. A gente tem uma molécula de CO2, ela é uma molécula linear, em que tem uma dupla carbono-oxigênio e dupla carbono-oxigênio. Nessa molécula, ela tem um momento de dipolo 1 e um momento de dipolo 2. A gente representa esse momento de dipolo em direção da molécula mais eletronegativa. Então, a gente representa aqui desse momento de dipolo indo do carbono em direção ao oxigênio e indo do carbono em direção ao outro oxigênio. Então, a gente tem o momento de dipolo 1, momento de dipolo 2. O momento de dipolo nada mais é do que um vetor. Então, aqui, quando a gente se trata de vetor, a gente tem aqui que o momento de dipolo 1 ele anula o momento de dipolo 2, pois eles estão em direções opostas. Então, o momento de dipolo resultante ele é o momento de dipolo 1 menos o momento de dipolo 2. Então, esse momento de dipolo resultante ele é igual a zero, ou seja, a gente tem aqui uma espécie apolar. Então, CO2 é considerado uma espécie apolar. O segundo exemplo aqui que eu trouxe é o CH4. O CH4 também é uma espécie apolar, porque o momento de dipolo resultante dele também é igual a zero. Algumas características do CH4
ele tem 4 momentos de dipolo, 1, 2, 3 e o 4. E as características do CH4, a principal característica é que ele é um tetraedro, então ele possui os 4 lados iguais. Tá, outra característica que é importantíssima nesse tipo de molécula aqui é que ela é um hidrocarboneto. Então, se ela é um hidrocarboneto, ela é automaticamente uma espécie apolar. Então, esses momentos vetores aqui dessa molécula, eles se anulam também. Então, o momento dipolo resultante dessa molécula também é igual a zero, ou seja, é uma espécie apolar. Trazendo outro exemplo aqui, é o CO3. O CO3 é uma espécie também apolar, mas ela não é uma molécula linear, nem é uma molécula que é um hidrocarboneto. Então, a gente tem aqui 3 oxigênios ligado a um carbono, e ele possui 3 momentos de dipolo aqui, 1, 2 e 3, e ela também é uma espécie apolar, e eu vou explicar para vocês por que ela é uma espécie apolar. Então, por exemplo, aqui, como que isso acontece? A gente tem aqui o momento de dipolo 1, momento de dipolo 2. Só que o momento de dipolo resultante entre o momento de dipolo 1 e o momento de dipolo 2 acaba resultando em um momento de dipolo resultante 1 e 2, que é representado por essa seta preta. Esse momento de dipolo resultante entre esses dois momentos de dipolo aqui, ele acaba anulando o momento de dipolo 3. Então, quando a gente faz o cálculo do momento de dipolo, ele acaba resultando aí no momento de dipolo resultante igual a zero, característica aí de uma espécie apolar. Agora, trazendo um exemplo de uma espécie polar, eu trouxe, por exemplo, o HCl. O HCl é uma molécula polar, ou seja, o momento de dipolo restante dessa molécula é diferente de zero. Ela possui apenas uma ligação, e esses elementos aqui são diferentes e de eletronegatividades muito diferentes. Então, o momento de dipolo aqui ele é representado da molécula menos eletronegativa para a molécula mais eletronegativa, e a soma, a subtração desse momento de dipolo resultante, ele não se anula e ele é diferente de zero, ou seja, a gente se trata aqui de uma espécie polar. Dando uma observada aqui nos estados físicos da matéria, a gente consegue perceber que as forças intermolecular ser mais forte é nada mais nada menos que uma consequência da atração entre as moléculas. Então, a gente tem aqui vamos supor, a água no estado sólido, no estado líquido, no estado gasoso. A diferença é que no estado sólido ela ocupa um espaço, uma mesma quantidade, ocupa um espaço menor, enquanto elas estão mais juntas, né? E no estado líquido elas estão levemente afastadas, e no estado gasoso ou de vapor elas estão muito mais afastadas. Então ela acaba ocupando um espaço bem maior do que no estado sólido, por exemplo. Isso, outra coisa que a gente consegue ver é que acaba que ele tem um aumento da intensidade das forças intermoleculares, então da esquerda para a direita, da direita para a esquerda. Então o sólido aqui ele tem uma força intermolecular maior do que o gasoso. Então a coesão da matéria nos estados físicos, sólido, líquido e gasoso, é consequência da atração entre as moléculas através das ligações intermoleculares. Então, no termo forças intermoleculares, a gente tem que estar ciente que a intensidade das forças intermoleculares em diferentes substâncias, ela varia em uma grande faixa. Então, elas variam muito, mas essas forças intermoleculares, vocês têm que entender que elas são muito mais fracas do que as ligações iônicas covalentes. Então, é necessário menos energia para vaporizar um líquido ou fundir um sólido do que para quebrar uma ligação covalente de uma molécula. Então, o que precisa entender assim de forma bem prática é que quanto maior a força intermolecular, forças intermoleculares mais fortes resultam em ponto de fusão
mais forte. Então, por exemplo, se tratando aqui, por exemplo, da água, que a gente tem aqui interação de ligação de hidrogênio, é uma força intermolecular muito forte, um ponto de fusão bem mais elevado, consequentemente, por causa disso também. Então, se tratando aí das propriedades dos líquidos, quando a gente fala em ponto de fusão, ponto de ebulição, ponto de fusão, quanto mais fortes as forças de atração, maior é a temperatura no qual o líquido entra em ebulição. Elas também refletem a intensidade das forças intermoleculares. O ponto de fusão também aumenta à medida que as forças intermoleculares ficam mais fortes. Agora, de acordo com a natureza das ligações intermoleculares, os sólidos eles se classificam em 4 tipos de sólidos: sólidos iônicos, sólidos moleculares, sólidos metálicos e sólidos covalentes. Os sólidos iônicos, as unidades constituintes de um sólido iônico são basicamente íons positivos e íons negativos. Então, a gente tem um exemplo aqui clássico do NaCl, o nosso sal, né? Do cloreto de sódio, em que a gente tem aqui átomos de cloro e átomos de sódio, por exemplo. Então, eles são perfeitamente organizados e as ligações químicas que se estabelecem entre essas unidades são ligações iônicas. Então, aqui a gente tem um belo exemplo de um sólido iônico. Os sólidos iônicos apresentam algumas características. Os pontos de fusão deles são bem elevados, eles não conduzem corrente elétrica no estado sólido, mas eles conduzem corrente elétrica em solução aquosa ou fundidos. Outra característica dele é que eles são duros e quebradiços. Eles são muito bem organizados, os íons, mas vocês têm que entender que quando a gente aplica determinado tipo de força nesse tipo de sólido, acaba fazendo com que a parte positiva, o cátion, ele entre em contato com o cátion e, querendo ou não, positivo repele positivo, negativo repele negativo. Então, isso faz com que eles sejam bem quebradiços. Então, se você aplicar algum tipo de força nele para mudar alguma característica nele dentro da sua organização química, essas ligações vão romper e eles vão ficar bem quebradiços. Um bom exemplo de um sólido molecular aqui, a gente tem, por exemplo, da foto, que é o enxofre. E as unidades constituintes dessa estrutura, elas são moléculas. As moléculas, elas podem ser tanto polares quanto apolares. E nas ligações químicas que se estabelecem nessa estrutura, a gente tem as ligações de polo e forças de London. As ligações de polo. As ligações de polo elas se estabelecem obrigatoriamente entre moléculas polares, ou seja, com um momento de polo resultante diferente de zero. Então, a gente tem aqui, por exemplo, a água, duas moléculas apolares interagindo entre si aqui através de uma ligação de hidrogênio, que é uma espécie de ligação de polo, em que o polo negativo do oxigênio interage com o polo positivo do hidrogênio da outra molécula de água. Então, por exemplo, numa ligação de polo, nesse exemplo aqui, a gente tem uma molécula de água ligada a uma molécula de ácido sulfídrico e a mesma molécula de água ligada, por exemplo, a outra molécula de água. O que diferencia essas ligações é porque a ligação de hidrogênio ela só pode ser feita entre moléculas entre átomos de oxigênio e hidrogênio, flúor e hidrogênio ou nitrogênio e hidrogênio. Enquanto, por exemplo, aqui nesse outro lado da molécula aqui, a gente tem um enxofre hidrogênio. Então, são duas moléculas polares e essa ligação aqui se caracteriza como uma ligação de polo. Enquanto esse lado aqui, a gente tem apenas interação oxigênio e hidrogênio, e a gente caracteriza ele como ligação de hidrogênio, que é um caso particular da ligação de polo. A ligação de hidrogênio, ela se estabelece apenas entre átomos pequenos e eletronegativos, então só acontece entre flúor, oxigênio ou nitrogênio e o átomo de hidrogênio. E as ligações de hidrogênio, elas são ligações mais fortes das ligações intermoleculares. Então, quando vocês observarem, quando a gente chegar numa tabelinha, vocês vão ver que o ponto de fusão desse tipo de
de ligação é bem superior às ligações normais de polo. Então, por exemplo, a gente tem aqui duas condições. A gente tem um enxofre, o ácido fídrico, e a água. Só que a diferença é que esse, a 25 graus Celsius, ele é um gás, enquanto a água, a 25 graus Celsius, é líquido. O que condiciona essa diferença no estado físico dessas substâncias são as ligações de hidrogênio, que acaba se estabelecendo aqui entre as moléculas de água, que eleva aí o ponto de fusão e o ponto de ebulição dessa molécula. Entre as ligações de ácido sulfídrico, não se estabelecem ligações de hidrogênio, sim ligações de polo. Então, acaba sendo necessário fornecer mais energia para romper essa ligação da água aqui do que para romper a ligação de polo do ácido sulfídrico. Então, isso explica e é daí o seu ponto de ebulição da água ser maior do que o ponto de ebulição do ácido sulfídrico, por exemplo. Outro tipo de ligação que a gente tem é o íon dipolo. Uma força íon dipolo existe basicamente entre o íon e a carga parcial de um certo lado de uma molécula polar. Então, um exemplo clássico aqui, a gente tem, por exemplo, um cloreto de sódio, em que a gente tem o sódio aqui, positivo, e um cloreto aqui, um cloro, negativo. E eles estão em meio aquoso, por exemplo. Então, existem moléculas de água interagindo com esses íons, tanto positivo quanto negativo. Então, o lado negativo da molécula de água interage com o positivo, com o íon positivo, com o sódio. Então, o lado negativo da água está interagindo aqui, enquanto o lado positivo dessa água interage com o íon negativo, que é o cloro. Então, a gente tem aqui moléculas polares formando um tipo de ligação íon-dipolo. As forças de polo nada mais é do que dois polos se atraindo, dipolo. Então, é um polo negativo atraindo um polo positivo. É um polo positivo atraindo um polo negativo. Então, as moléculas polares neutras, elas se atraem quando o lado positivo de uma molécula está próximo de um lado negativo da outra, formando aqui uma ligação de polo-dipolo, uma força de polo-dipolo. Então, mas essas forças de polo-dipolo elas só são efetivas quando as moléculas polares elas estão próximas. Então, elas precisam estar próximas para acontecer. Uma coisa que deve se observar é que em líquidos, as moléculas polares elas são livres para movimentar em relação às outras, e algumas vezes elas vão estar em situação atrativa e outras elas vão estar em uma situação repulsiva. Então, o efeito em um líquido ele é como um todo de uma atração líquida. Então, por exemplo, vamos supor que a gente tem aqui essa situação aqui, um copo de água. Ao mesmo tempo que o polo negativo está atraindo o polo positivo de outra molécula, a gente tem aqui, por exemplo, que esse mesmo polo negativo está tendo repulsão com o polo negativo de outra molécula. Então, a gente tem aqui dentro de um todo diversas forças, tanto atrativas quanto forças repulsivas. É um efeito como um todo de atração e repulsão líquida. Ok, agora vamos supor aqui, nessa tabela, a gente tem aqui uma tabela de umas substâncias orgânicas, a fórmula molecular, massa molecular, momento de dipolo D e o ponto de ebulição. Essas substâncias elas apresentam massa molecular bem próximas, mas o momento de dipolo D ou forças de Debye são muito diferentes. Então, momentos de dipolo muito diferentes vai ocasionar ponto de ebulição, ponto de fusão muito diferentes. Então, a gente acaba observando que a massa molecular são iguais, mas o que define aí, ou são parecidas, mas o que define aí esse ponto de fusão e o ponto de ebulição
são o momento de dipolo. Então, a acetonitrila tem um momento de dipolo muito superior ao propano, consequência, o ponto de ebulição é 355 e o outro é 231 Kelvin. As ligações de Debye. As ligações de Debye, ela vem aí para explicar como que uma molécula polar consegue aí dissolver, por exemplo, uma molécula polar. É ela que explica isso acontecer. Então, a gente tem aí uma molécula polar com dipolo permanente, né? Um dipolo positivo aqui permanente. E esse dipolo positivo permanente, ele consegue atrair a nuvem eletrônica da molécula polar, causando nela uma espécie de deformação. Quando ele ocasiona essa espécie de deformação, acaba formando nessa molécula polar um polo negativo e um polo positivo. Então, e essa deformação acaba aí induzindo a um momento de dipolo e também aparecendo aí, sendo possível também aí uma ligação de dipolo permanente com dipolo induzido. Por exemplo, aqui, de forma bem explicativa, a gente tem um dipolo 1 e uma molécula polar. Esse dipolo 1 ele consegue deformar essa nuvem eletrônica dessa molécula polar, formando nele por um instante aí um dipolo induzido, ocasionando aí, consequentemente, que as moléculas ficam ligadas por forças de dipolo permanente e dipolo induzido. Agora, as forças de London. As forças de London, ela é parte de um dipolo instantâneo e uma molécula polar, tá? Essa molécula polar também vai ter sua nuvem eletrônica distorcida, formando aí por um breve momento um dipolo induzido. E se uma molécula A estiver próxima o suficiente para que ocorra uma ligação, ela vai se ligar à molécula B por um dipolo induzido. Então, essa polarização ela é induzida por moléculas vizinhas e ela acaba resultando numa força de atração entre moléculas. Então, ela induz um dipolo instantâneo, induz um dipolo induzido numa molécula polar. Esse dipolo induzido vai induzir um outro momento de dipolo em outra molécula, que vai induzir em outra molécula, que em outra molécula. Isso vai gerar uma espécie de efeito cascata. Então, vai havendo aí diversas interações entre as moléculas. Então, na força de dispersão de London, a gente tem uma molécula polar que, por um breve momento, vai formar um dipolo instantâneo. Em média, a nuvem eletrônica ela se distribui de forma esférica em volta do núcleo. Então, a gente tem um centro positivo e em volta de todo esse centro positivo a gente tem uma nuvem eletrônica. Só que o movimento desses elétrons aqui em volta do núcleo positivo, ele pode provocar em algum momento um dipolo instantâneo. E quando ele provoca esse dipolo instantâneo, se tiver uma molécula próxima para se ligar a ela, vai haver aí uma espécie de ligação também, que é uma força de dispersão de London. Então, uma coisa que precisam estar bem ciente é que a força de dispersão de London ela só é significativa quando as moléculas estão próximas. Então, se a molécula estiver próxima para ter uma interação, vai ter uma interação e aí vai ser possível aí a gente ter um tipo de ligação entre uma molécula polar e uma molécula polar. E é basicamente isso que explica o fato dos gases apolares poderem ser liquefeitos. Porque se não pode haver forças de polo entre átomos e moléculas apolares, como que os gases poderiam ser liquefeitos, então? Como que eles podem ser liquefeitos? Então, quem explicou isso foi o Fritz London em 1930, que o movimento dos elétrons em um átomo ou molécula, ela pode criar em determinado momento, em um momento, um dipolo instantâneo. Mas, para que isso ocorra, precisa sim de determinadas condições, porque a ligação de London, as forças de London, ela depende de algumas coisas, como, por exemplo, do número de elétrons, do tamanho da molécula e da forma da molécula. Então, se for uma molécula grande, ela vai ter muito elétron afastado do núcleo e, consequentemente, vai ser mais fácil essa molécula ser deformada do que uma molécula muito eletronegativa, uma molécula muito pequena.
Então, elas têm aí algumas dependências para fazer com que essa molécula apolar tenha, por um momento, aí um dipolo induzido e permita esse dipolo instantâneo aí, efetuar aí uma ligação de London, através das forças de London. As forças de dispersão de London, elas dependem muito da polarizabilidade. Basicamente, a polarizabilidade é a facilidade com que a distribuição de cargas de uma molécula pode ser distorcida por um campo elétrico externo. Então, quanto maior a polarizabilidade de uma molécula, mais facilmente sua nuvem eletrônica vai ser distorcida para dar em um determinado momento um dipolo momentâneo. Moléculas mais polarizáveis, elas têm forças de dispersão de London mais fortes. Moléculas maiores tendem a ter maiores polarizabilidades porque elas têm maior número de elétrons que estão afastados do núcleo, facilitando aí a deformação dessa nuvem eletrônica. As forças de dispersão, elas tendem a aumentar a intensidade com o aumento da massa molecular. Então, por exemplo, nessa seta aqui a gente tem alguns exemplos clássicos aqui, eles são elementos de um mesmo grupo da tabela periódica, contudo de níveis diferentes. Então, o flúor ele é uma molécula muito menor do que o iodo, de períodos diferentes. Então, a gente vê aqui o aumento das forças intermoleculares, ou seja, o aumento do ponto de ebulição e do ponto de fusão. Então, à medida que esse raio atômico ele aumenta, ou seja, o número de elétrons também, as forças de dispersão de London são mais fortes. Por isso que a gente explica que o flúor e o cloro eles são gases, são moléculas pequenas e são gases a temperatura ambiente, enquanto o bromo é líquido e o iodo, por exemplo, é sólido a temperatura ambiente. Outra questão que influencia bastante também na questão do ponto de fusão, ponto de ebulição, o aumento da força intermoleculares, diminuição da força intermoleculares, é a forma espacial da molécula. Por exemplo, a gente tem um N-pentano e um neopentano. Pentano, ambos constituem aí de 5 carbonos. 5 carbonos, 5 carbonos. Contudo, o ponto de ebulição dessas duas moléculas aqui, elas são bem diferentes dessas duas substâncias, porque a atração total entre as moléculas ela é muito maior no N-pentano. Então, acaba requerendo aí mais energia para romper essa atração, né? Para romper essa ligação. Então, aqui ele acaba consequentemente tendo um ponto de ebulição mais forte, uma interação mais forte, uma força intermolecular mais forte, consequentemente um ponto de ebulição mais forte. Então, estima-se aí que as forças de dispersão elas são responsáveis por mais de 80% da atração total entre as moléculas. Contudo, agora que a gente vai tratar de uma exceção, porque a gente fala que o ponto de ebulição aumenta com o aumento da massa molecular. Só que isso não acontece para a água, não acontece para a amônia, não acontece para o ácido fluorídrico, que se você observar aqui, eles estão no período 2. São moléculas pequenas, muito pequenas, mas a água, por exemplo, tem um ponto de ebulição muito maior do que uma molécula aqui do período 5, que é uma molécula muito maior que ela. Então, são exceções, e são exceções justamente por causa da ligação de hidrogênio. Então, elas apresentam pontos de ebulição normalmente altos e apresentam características que o distinguem de outras substâncias de massa molecular e polaridade análoga. Então, a ligação de hidrogênio, que é a ligação aí presente na água, é ela que explica o alto ponto de ebulição, o alto calor específico da água, o alto calor de vaporização da água e as forças intermoleculares fortes nessa molécula de maneira incomum. Então, ela é um tipo especial de atração intermolecular
entre o átomo de hidrogênio em uma ligação polar, particularmente aqui a ligação de nitrogênio, hidrogênio, flúor, hidrogênio, oxigênio, hidrogênio, e um par de elétrons não compartilhado em um íon. Então, essa questão aí, essa justificativa para a água ter um ponto de ebulição maior do que uma ligação de polo de polo comum, de polo comum. Então, quando forem fazer alguma questão, prestem bem atenção se essa molécula, o tipo de interação dessa molécula está no flúor, tem flúor, oxigênio ou nitrogênio juntamente com o hidrogênio, porque não vai se tratar de uma ligação de polo, e sim de uma ligação de hidrogênio. Na ligação de hidrogênio, a energia na ligação de hidrogênio ela varia em 4 kJ/mol a 25 kJ/mol ou mais. Mas esse tipo de ligação, vocês têm que entender que eles são muito mais fracas do que as ligações químicas ordinárias. Então, as ligações das forças intermoleculares, elas são mais fracas do que as ligações químicas. As ligações intramoleculares. As ligações intramoleculares são muito mais fortes do que as ligações intermoleculares. Então, esse tipo de ligação aqui são ligações intramoleculares. Esse tipo de ligação ele requer muito mais energia para se romper do que uma ligação intermolecular entre uma molécula e outra molécula. Então, mas no entanto, assim, as ligações de hidrogênio elas são mais fortes do que a ligação de polo e de dispersão. Então, aqui, por exemplo, a gente tem a interação entre uma molécula de água com uma molécula de água, ligação de hidrogênio. É uma molécula de amônio com uma molécula de amônia, ligação de hidrogênio. Uma molécula de amônio com uma molécula de água, ligação entre nitrogênio e hidrogênio, ligação de hidrogênio. Uma molécula de água, interação com a molécula de amônio. Também é uma espécie de ligação de hidrogênio. E esse tipo de ligação ele desempenha um papel importantíssimo em sistemas químicos, incluindo os de significância biológica. Então, por exemplo, eles ajudam a estabilizar a estrutura das proteínas. E a gente é composto por proteínas. A gente é inteiramente, basicamente, composto por ligações de hidrogênio. Então, elas estão presentes aí muito mais do que a gente imagina. Agora aqui, uma pergunta. Por que a água, quando a gente coloca ela no congelador, ela se expande? Por que quando a gente coloca uma garrafa muito cheia dentro do congelador para congelar, ela vai explodir, ela vai rachar, ela vai trincar, vai causar um caos? Porque se você esquecer uma garrafa lá, às vezes de cerveja lá dentro do congelador de vidro, quando você voltar, a garrafa já patifou inteira dentro do seu congelador, já sujou tudo, já deu tudo de ruim que pudesse acontecer, justamente por causa das ligações de hidrogênio. As ligações de hidrogênio ela acabam mudando a organização entre as moléculas, aumentando aí o espaço vazio aqui entre as moléculas. Então, ela acaba fazendo com que aumente esses espaços vazios aqui e o cubo de gelo ele se expande. Então, a água se expande, consequentemente, ela vai explodir dentro do congelador, se acaso você colocar uma garrafa muito cheia dentro do congelador. É isso que acontece. Os sólidos covalentes. Os sólidos covalentes, um ponto que vocês precisam entender é que nos sólidos covalentes as ligações são químicas, ok? Não intermoleculares. Então, as unidades constituintes dessa estrutura elas são átomos, e as ligações químicas que se estabelecem aqui entre essa estrutura são as covalentes. Os sólidos covalentes eles não conduzem corrente elétrica, com exceção do grafite. Eles têm um ponto de fusão e ebulição bem elevados e eles são duros e quebradiços. E introduzir esses sólidos eles são importantes para as próximas aulas que vocês vão ter. Então, isso aqui é mais uma introdução do que um aprofundamento desses sólidos. Os sólidos metálicos também estão constituídos por ligações químicas metálicas e são de estrutura são íons positivos e elétrons livres.
as ligações químicas que se estabelecem entre as unidades constituintes da estrutura são metálicas. Então, sólidos metálicos, as unidades que ocupam o ponto reticular desses sólidos são íons positivos. Então, cada íon positivo desse, ele perde um ou mais elétrons que se espalha por todo um retículo. E esses elétrons eles não estão ligados a qualquer átomo, mas eles estão deslocalizados sobre o cristal. Então, aqui a gente tem um retículo e a gente tem aqui os elétrons deslocalizados e íons positivos. E esses elétrons, ao mesmo tempo que ele pode estar ligado a essa molécula, ele pode estar ligado a outra, eles estão muito deslocalizados aqui dentro desse retículo. As forças intermoleculares. As forças eletrostáticas, elas por natureza, envolvendo atrações entre espécies positivas e negativas, elas são 15% menos fortes que as ligações covalentes iônicas. E dentro dessas forças existem as forças de Van der Waals, que aí já se encaixa as forças de polo, forças íon de polo, força de dispersão de London e ligação de hidrogênio. Em termos energéticos, a gente tem que entender que para romper uma ligação desse tipo íon-íon requer muito mais energia, você precisa fornecer muito mais energia para esse sistema do que para conseguir fazer com que essa ligação aqui de dipolo instantâneo e dipolo induzido seja rompida, ou para evaporar um sólido, fundir um sólido, evaporar um líquido, por exemplo. Então, o íon-íon ele requer muito mais energia de ligação para ser rompido do que um íon dipolo, que para ser rompido do que um dipolo-dipolo, que aqui se encaixa a ligação de hidrogênio, né? Que é uma ligação um pouco mais forte. O dipolo permanente, dipolo induzido, dipolo. E um dipolo instantâneo, dipolo induzido. Então, comparando aqui as forças intermoleculares, para identificar essas forças intermoleculares, a gente precisa considerar algumas características de composição e estrutura de uma molécula. Então, as forças de dispersão, elas são encontradas em todas as substâncias. Primeiro ponto. A intensidade dessas forças, ela aumenta com o aumento da massa molecular. E dependem das formas moleculares. Então, quanto maior a massa molecular, dependendo da forma molecular, maior vai ser essa força intermolecular, maior vai ser o ponto de fusão e ebulição. As forças de polo-dipolo, elas se adicionam, né, às forças de dispersão, porque as forças de dispersão ocorrem em todas as moléculas e elas são encontradas em moléculas polares, como, por exemplo, o exemplo que a gente deu, o ácido sulfídrico. As ligações de hidrogênio, elas necessitam de átomos de hidrogênio ligados a flúor, oxigênio ou nitrogênio. E elas também se adicionam aos efeitos da força de dispersão. Então, aqui, comparando as forças intermoleculares, a gente pode usar esse mapinha aqui para a gente descobrir se trata de forças de London, ou de polos induzidos, se tratam de forças de polo-dipolo, ligação de hidrogênio, forças de íon-dipolo ou apenas ligações iônicas. Então, se existem íons ou moléculas interagindo, a gente vai fazer algumas perguntas. Existem íons envolvidos? Se a resposta for não, a gente vai fazer outra pergunta. Existem moléculas polares envolvidas? Se não, é apenas forças de London, ou seja, são de polos induzidos. Ou, por exemplo, argônio e iodo 2. Agora vai falar assim, sim, Aline, existem moléculas polares envolvidas. Então, bora fazer outra pergunta, porque a gente precisa identificar se é uma ligação de hidrogênio ou uma força de polo-dipolo. Os átomos de hidrogênio, eles estão ligados a nitrogênio, oxigênio ou flúor? Se a resposta for não, são forças de dipolo-dipolo, como, por exemplo, o ácido sulfídrico, que a gente deu exemplo lá no iniciozinho lá, dele ser um gás a 25 graus Celsius. Agora, vamos supor que sim,
Esse hidrogênio ele está ligado a nitrogênio, oxigênio ou flúor. Então, se trata de uma ligação de hidrogênio, como a água líquida ou sólida, amônia, o ácido fluorídrico. Agora, vamos supor que existem sim íons envolvidos. Se trata de íons. Então, a gente vai fazer outra pergunta. Existem moléculas polares e íons presentes? Se sim, são forças íon dipolo, como, por exemplo, o KBr em água. Agora, se não existem moléculas polares presentes aqui, só íons, então se trata de uma ligação iônica, como o cloreto de sódio, por exemplo, que requer uma força de ligação muito maior, ele é um ponto de ebulição muito maior, por exemplo. Então, a gente consegue identificar aqui o aumento da força de ligação, a energia necessária para romper essa ligação e identificar aí também se o ponto de fusão dele é mais alto ou é mais baixo. Isso tudo você consegue tirar aí a partir desse mapinha aqui, ó, fazendo essas simples perguntas. Então, aqui de forma bem resumida, a gente pode usar essa tabelinha aqui para vocês identificarem aí também. Forças intermoleculares. As forças intermoleculares elas estão divididas em dipolo, ou forças de Kenson, dipolo permanente, dipolo induzido, forças de Debye e forças de dispersão de London. Vocês precisam entender que o dipolo ele está presente em moléculas polares, como é o exemplo do HCl, do etanol, por exemplo. O dipolo permanente, dipolo induzido, as forças de Debye, elas acontecem com moléculas polares com moléculas apolares, como é o exemplo do HCl, que é um polar, com N2, que é um de mesmo elemento, é uma molécula linear, então é uma molécula apolar. E as forças de dispersão de London, ela ocorre em todos os tipos de molécula. Então, em todas as moléculas ocorrem as forças de dispersão de London, só que algumas em acréscimo com a força de polo, por exemplo. Então, ela acontece em todos os tipos de moléculas. Lembrando que a ligação de hidrogênio é um tipo de ligação de polo, mas é uma exceção. Então, basicamente aqui é isso. A nossa aula acaba aqui com esse resumo. A gente vai voltar depois com o quiz. Esse quiz vale uma notinha, então estudem aí. São 5 perguntas. Ele é bem direto, então eu acredito que vai ser bem fácil, mas a gente vai fazer essa aula do quiz síncrona, porque quando terminarem, o que tiver de dúvida, vou responder e vou também já responder o quiz com vocês também para tirar qualquer tipo de dúvida aí para prova, né, que vai vir logo em seguida, para vocês saírem bem. Então, estudem bastante, até a próxima aula aí, que já está programada aí no calendário. Então, só vocês observarem bem aí, vocês vão saber o dia que é a aula. E é isso. Então, bons estudos e até a próxima. Obrigada.